último momento de educação do ano, né, gente? E aí eu trago uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar que a gente precisa entender como que as pessoas pensam? É isso aí. Quando a gente está na nossa reunião 1 a 1, a gente nunca pensa assim, nossa, eu preciso entender como que aquele fulano funciona, né? Como que a pessoa que está ali na tua frente funciona. A gente hoje vai falar sobre o podcast 813. E ele traz quais são os estilos de aprendizagem. Então nós temos um estilo global e analítico, o verbal e o visual. Quando a gente está em sala de aula, quando a gente está fazendo um curso, por que muitas vezes a gente não aprende? Porque muitas vezes o professor não está falando da maneira como nós assimilamos mais fácil. A gente tem os nossos 5 sentidos e isso tem que ser levado muito em consideração. Geralmente as pessoas elas não observam as outras, elas fazem do jeito delas. E de novo, não é do nosso jeito, é do jeito do outro. Para que a gente consiga ser mais assertivo, a gente tem que trabalhar com a maneira como o outro processa. Então vamos lá, o que é o global e o analítico? Aqui a gente tem o ser global, ele é aquela pessoa macro. Então eu vou falar algumas coisas e talvez vocês se identifiquem com as coisas que eu vou falar. Quem é macro? Quem entra numa reunião e quer enxergar o todo, né? Então o global, ele quer um quadro geral, ele tem que ter a visão geral do processo do seu negócio. Não adianta você ficar entrando em detalhes com ele não vai ter nem paciência para discutir. Ele quer o macro, né? Então esse cara é o global. Só que você não é global, né? De repente você é analítico. E aí o analítico tá lá se apegando aos mínimos detalhes e o global tá lá, desculpa a expressão, de saco cheio. Né? Então a gente não pode entender que nós seremos assertivos com o nosso jeito. A gente não está falando pra gente. E o professor que é bom, ele sabe disso. Ele fala pro aluno, então ele observa detalhes. Ele observa, por exemplo, se tem alguém batendo o pé aqui embaixo, é porque está impaciente com aquilo que o professor está falando, não está se interessando por aquele assunto. Então, o analítico, ele observa detalhes. Ele é aquele cara que adora fazer quebra-cabeça. Quem adora fazer quebra-cabeça, né? Eu conheço uma pessoa que adora fazer quebra-cabeça. Eu odeio. Bom, juntar as peças, né? Ajudar a construir aquilo que desconstruiu, né? Ficar ali perdendo tempo com as partes minuciosas, isso não me agrada, mas enfim, se agrada a minha colega que eu estou fazendo 1 a 1, é nela que eu tenho que pensar e não em mim, né? Eu não estou falando comigo, eu estou falando com ela. O que mais? Ser verbal ou ser visual? Quem é verbal? Quem olha a paisagem e fala, nossa, que lua linda, que árvore linda. Quem vai caminhar e na verdade não caminha nada, fica só olhando para os lados e atrapalha quem na verdade está fazendo caminhada. É ou não é? Essa é a pessoa, desculpa, visual. E o verbal? O verbal é a lógica. O verbal, na verdade, é aquele auditivo. Quem que é auditivo aqui? Quem, por exemplo, se deu bem com a educação EAD, que coloca um fone de ouvido e consegue fazer aula enquanto faz N coisas dentro de casa. Essa pessoa, ela é a verbal, ela é auditiva, ela consegue se concentrar só apenas com o tom da voz. Então, ela usa o recurso verbal para se concentrar. Eu, por exemplo, eu posso fazer uma reunião no carro e eu vou me concentrar no meu ouvido. Eu não me distraio com aquilo que eu vejo, eu não sou visual, eu sou auditiva. Estou falando de mim, Flávia. Então eu funciono, mas o meu colega pode ser que não funcione. Eu já entrei em reunião 1 a 1 na qual eu não quis fazer a minha apresentação porque acabo sendo crítica, a apresentação não está legal, então não vou fazer a apresentação. Mas a pessoa do outro lado, ela é visual, então para ela eu não fui tão assertiva, entende? Então, por último, nós precisamos pensar no colega, como é o meu colega e não eu. E uma dica bem bacana que eu posso dar, deixe as pessoas apresentarem primeiro. Quando você entra na reunião 1 a 1, deixa o colega apresentar. Você vai ter 97% de mais chance de aumentar a sua assertividade. Porque você vai ver a apresentação dele, só que você já entra com um pensamento crítico de entender como essa pessoa funciona.
Se ela está te passando uma apresentação, é porque ela é visual, ela precisa da apresentação. Se ela está só na fala, ela é auditiva, ela está só na fala, você pode ir só na fala com ela. E assim por diante. Então, eu desejo para vocês que vocês sejam cada vez mais assertivos e algumas dicas. Perguntar é bom. Por quê? Porque a maioria de nós sabe como que a gente raciocina. E analisem esses pontos que nós conversamos aqui. Uma excelente reunião para todos nós.